Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nunca se fez tão necessário como nos nossos dias que o teu povo viva no espírito e poder de Elias, porque vivemos dias maus, vivemos dias de trevas, a apostasia reina sobre esse mundo, a desobediência a Deus campeia, a oposição à verdade divina cada dia se torna mais ferrenha, e é mistério que o teu povo, cada um de per si, viva a sua vida no espírito e poder de Elias. E por isso, Senhor, eu quero que o teu Espírito Santo nos dê compreensão sobre esta palavra, nos faça compreender a importância dessa mensagem, para que nós não vivamos uma vida espiritual infrutuosa, para que nós não vivamos a nossa vida espiritual como se fôssemos biscuit de enfeite de uma casa, aquele biscuit que fica em cima da geladeira, em cima da cômoda, da sala, da cristaleira, só serve para enfeitar, não tem nenhuma outra função. Nós não somos biscuits, nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos servos do Deus de Israel, nós somos instrumentos nas mãos de Deus, para manifestar ao mundo a sua glória, para manifestar ao mundo a sua verdade, para manifestar ao mundo o seu poder. Então fala-nos nessa noite, fala ao coração deste homem, desta mulher, usa-me como teu servo, como teu pastor, capacita-me, Senhor Jesus Cristo, dá-me a sabedoria, a unção, para que eu possa proclamar a tua palavra. Mas eu quero proclamar a tua palavra com a verdade, sem mistura, sem paganismo, sem misticismo, sem doutrinas de homens, sem fazer médias com A, com B ou com C, mas da maneira que o Senhor quer que a tua palavra seja proclamada, para que o teu nome, ó Deus, seja glorificado, e para que o teu povo seja engrandecido. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, povo de propriedade exclusiva de Deus, o anjo aparece a Zacarias, pai de João Batista, e dá uma mensagem maravilhosa, e mostra a Bíblia que João Batista, ele foi enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor, para preparar o caminho para que Jesus desenvolvesse o seu ministério no espírito e poder de Elias, ou seja, com a mesma coragem, com a mesma intrepidez, com a mesma ousadia. Nós vimos isso quarta-feira à noite, quinta-feira à noite. Se você esteve aqui quinta-feira à noite, você deve lembrar do que eu falei. Inclusive fiz uma explanação mostrando como que Allan Kardec usou alguns versículos bíblicos para, de uma maneira distorcida, criar essa mentira da reencarnação. Se você não esteve quinta-feira aqui, adquira a mensagem gravada ou em DVD ou em CD. E eu disse no culto de quarta-feira à noite que esse espírito aqui de Elias, ele tem que estar presente na vida de todo filho de Deus, de todo eleito de Deus, uma vez que ele tenha sido chamado por Deus e tenha experimentado da parte de Deus o milagre do novo nascimento. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, olha, você tem que viver a tua vida no espírito e poder de Elias. Por quê, pastor? Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque Deus só pode usar hoje a mim e a você. Deus não pode mais usar Elias, Elias morreu. Deus não pode mais usar Eliseu. Deus não pode mais usar João Batista, João Batista morreu. Deus não pode mais usar o apóstolo Paulo, porque Paulo morreu. Então,
as únicas pessoas que Deus pode usar para manifestar a sua glória nesse mundo, quem são? Nós. Deus só tem a mim, Deus só tem a você. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque nós hoje enfrentamos as mesmas situações de apostasia, de perseguição, de oposição a Deus, de oposição à verdade que Elias enfrentou no seu tempo. Hoje nós enfrentamos a mesma coisa, talvez até numa escala muito maior. Você lembra que quarta-feira à noite eu fiz um paralelo aqui na igreja entre o povo de Israel, a nação de Israel e as denominações de hoje. Eu disse que no tempo do profeta Elias, Israel era um reino, era uma nação formada por um povo totalmente falido, moralmente e espiritualmente. Um povo que havia deixado de lado as verdades de Deus, os preceitos de Deus. Um povo que se submeteu à liderança de reis perversos, de reis pagãos, que dia após dia, ano após ano, reino após reino, afundava o povo de Israel mais e mais na lama do pecado e da apostasia. Não tem sido diferente, irmãos, com a maioria das denominações que existem nos dias de hoje, que são formadas, é verdade, por pessoas indiferentes à palavra, indiferentes à verdade, por pessoas que se submetem à liderança de falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, que os afundam um após outro mais e mais na lama da desobediência, da apostasia e do pecado. Esse é o quadro que nós vemos hoje. Quem conhece Bíblia, quem tem visão espiritual, não pode deixar de enxergar isso. Então, no tempo de Elias, a exemplo de muitas igrejas hoje, o líder da nação de Israel era o rei Acabe, um homem fraco, um homem sem caráter, um homem que não tinha temor a Deus, um homem que era facilmente manipulado pelas pessoas. Eu disse aqui quarta-feira à noite que o desastre espiritual começa pela liderança, porque a liderança é quem deve guiar o povo, admoestar o povo, repreender o povo e principalmente cuidar da doutrina. E via de regra, ela não tem feito isso. Eu disse isso aqui quinta-feira à noite. Vou até relembrar isso para você. Abra em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Vocês lembram que eu já disse aqui em outras oportunidades que essa epístola foi a última que Paulo escreveu, e quando Paulo escreveu essa epístola, Paulo estava dentro de um cárcere, dentro de uma prisão em Roma. E a preocupação do apóstolo não era com a vida dele, não era se ia morrer, se não ia morrer, e acabou que morreu. A preocupação de Paulo era com a pregação da palavra, que a palavra não deixasse de ser pregada, que a obra não deixasse de ser feita. Olha, o homem estava preso, dentro de uma prisão. Eu conheço gente, se estivesse no lugar de Paulo, não ia ter epístola. Como é que eu vou escrever numa situação dessa? Preso, estou aqui sofrendo, a minha cabeça está a prêmio, qualquer hora eles podem decidir me decapitar. Então ele disse assim para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, o verdadeiro guia espiritual é assim. Ele insta, ele não quer saber se o tempo é bom, se o tempo é ruim. Não tem hora para se fazer isso.
Se faz na hora que se é necessário. Ele corrige o povo, ele repreende, ele exorta, ele não deixa passar em branco as coisas erradas, ele não passa a mão na cabeça da igreja para fazer média, dar uma de bonzinho, ele não pactua com o erro. Mas eu disse que o pastor, o líder espiritual, além dessas coisas aqui, ele tem que cuidar da doutrina, preservar a pureza da palavra de Deus. Volte um pouco para frente, um pouco atrás. Voltar para frente é estranho, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Agora Paulo diz a esse jovem pastor: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Salvarás de quê? Da apostasia, do erro, do engano. Então cuida da tua própria vida e da doutrina. Cuida da pureza da palavra. Então, o rei Acabe acabou levando Israel a estender a mão para o mundo. E Israel estendeu a mão para o mundo quando ele, rei Acabe, tomou a decisão de se casar com uma mulher ímpia, com uma mulher incrédula, o que era terminantemente proibido por Deus. Não satisfeito, levantou um altar a Baal, um altar ao demônio, e ainda fez um poste ídolo para que ele, rei, adorasse. A maioria dos líderes modernos estão fazendo a mesma coisa que esse cara aqui fez. Eles levam o povo a estender a mão para o mundo quando eles se envolvem na lama da política. Eles levam o povo a estender a mão para o mundo quando eles ensinam coisas que estão claramente em desacordo com a verdade da Bíblia, quando eles ensinam coisas que estão em frontal oposição à verdade do Evangelho. Eles levam o povo a estender as mãos para a idolatria, quando eles mesmos se fazem idolatrar. Tem pastor que vive trabalhando a cabeça do povo para que o povo idolatre. Ele quer ser um ídolo, ele quer ser idolatrado, e isso se estende a esses grupos gospels, a esses cantores gospel, que também fazem a mesma coisa. Então, no tempo de Elias, a situação era caótica, era uma tragédia. Ora, o que Elias fez no seu tempo, diante desse quadro terrível de apostasia, de desobediência, de desprezo pela verdade? O que ele fez? Qual foi a atitude que esse homem aqui tomou? Ele proclamou o juízo de Deus sobre todo o povo. Ele não teve dúvidas, ele não teve medo. Ele disse: olha, rei Acabe, no teu reino vai passar alguns anos que não vai chover, vai vir uma seca desgraçada, vai haver fome, a lavoura vai se acabar, animais vão morrer, vocês vão passar dias desesperadores. Proclamou juízo. Nós temos que fazer o mesmo hoje, irmão, sem receio, sem medo. Nós temos que anunciar a esse mundo, através da palavra, qual é o julgamento de Deus para aqueles que estão praticando coisas que é abominável aos olhos dele. Você tem que chegar e dizer: olha, você que está vivendo isso, você que está praticando isso, você que está crendo nessa mentira, você que está crendo nesse falso evangelho que está sendo pregado, você que está virando as costas para a verdade de Deus, ou você se conserta, ou você é filho do diabo e o teu destino é o inferno. Sem medo. Você vai ser odiado, você vai ser chamado de herege, vão dizer que você está perturbando a igreja, mas você não tem outra alternativa, como eu também não tenho, a não ser obedecer a Deus. Aconteceu o mesmo com Elias. Abra lá a tua Bíblia, em 1 de Reis,
Primeira de Reis, capítulo 18, versículo 16 em diante. Encontraram? Primeira de Reis, capítulo 18, versículo 16 em diante. Posso ler? Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou que Elias tinha chegado, que Elias estava ali. E aí Acabe foi ter com Elias, Acabe foi ao encontro de Elias. E vendo, disse-lhe, olha o que esse sujeito, esse rei disse para Elias: és tu, ó perturbador de Israel? És tu, perturbador de Israel? Quantas vezes eu já levei esse nome? Esse pastor Carlos é um perturbador da igreja. Esse homem não faz outra coisa, perturbar o povo. Não, o povo de Deus já está perturbado há séculos, com um falso evangelho, com um falso ensinamento, com homens perversos e maus. Mas olha como ele falou a mesma coisa para Elias: és tu, ó perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins, seguiste os deuses falsos. Irmãos amados, olha, não se intimide, não se curve diante do mundo, não se curve diante dos poderosos dessa terra, não se dobre diante do sistema religioso organizado que não tolera ninguém que levante a voz e proclame a verdade e aponte os seus erros e desmascare as suas mentiras. Quando alguém disser você é um herege, diga: herege é você, e diga por que ele é herege. Olha, ele estava diante do rei, não era diante de um Zé Ninguém da vida, era diante do rei. Oh, és tu, perturbador de Israel? Não, senhor, eu não sou perturbador de Israel. Quem é perturbador de Israel é você e a tua casa, que deixaram os mandamentos de Deus, que foram servir a falsos deuses, na bucha. Aqui, ó. É isso que Deus espera da gente. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Às vezes eu vejo o povo de Deus muito complacente, sabe, muito light. Às vezes tem uma pessoa no trabalho falando de um falso evangelho e a pessoa não tem coragem de retrucar aquilo na ponta da bucha. Faz ouvidos de mercador, faz que não está ouvindo. Não, eu vou deixar para lá, eu não gosto de confusão. Não é questão de gostar de confusão, é questão de gostar da verdade. Ou você gosta da verdade ou você gosta da mentira. Não é questão de confusão, né? Bom, talvez o ponto alto da trajetória de Elias seja aquele confronto que ele teve com os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, quando ele prova que há um só Deus e que esse Deus único e verdadeiro era o Deus que ele, Elias, servia. Vocês estão lembrados disso? Vamos ver? 1 de Reis, capítulo 18. 1 de Reis 18, versículo 19 em diante. Ele diz ao rei Acabe: agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Manda juntar todo o povo, manda juntar esses 450 profetas de Baal, manda chamar mais os 400 profetas do poste ídolo. Quer dizer que eram 850 falsos profetas. Ele não estava se defrontando com uma pessoa só, ele estava se defrontando com 850 falsos profetas. Manda juntar tudo no Monte Carmelo, junta todo Israel. Está lá a multidão reunida. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o.
Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Interessante, né? Mesmo enfrentando 850 profetas ímpios, Elias não temeu. Pelo contrário, absolutamente consciente de que Deus estava no controle de toda aquela situação ali, ele faz uma pergunta direta, precisa, contundente ao povo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar em dúvida? Se Deus é o verdadeiro Deus, se Baal é que é Deus, até quando vocês vão ficar em dúvida se esse falso evangelho que se prega aí fora é o verdadeiro, ou se o da graça que é o verdadeiro? Não tem gente que está sempre em dúvida, sempre em cima do muro. Não sei se vou para a direita, não sei se vou para a esquerda. Aí fica com aquela conversa mole, né? Eu não sei como é que eu faço, às vezes eu tenho dúvida. Era assim que esse povo estava nessa época aqui, ó. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Se é Baal, siga Baal. Eu faço uma pergunta: a quem é que aqueles que se dizem crentes, aqueles que se dizem evangélicos, aqueles que se dizem cristão, têm seguido nos dias de hoje? Porque o que eu vejo aí é uma busca frenética por crescimento numérico, uma busca frenética por emoções, por sensações da carne, por experiências místicas, por joguinhos religiosos, por divertimento gospel. É o que eu tenho visto. Eu acabei o culto dessa manhã, tinham 3 convidados ali atrás, no lado esquerdo aqui, e eles vieram falar comigo, me ouviram no rádio. Pastor, estamos maravilhados. Se no rádio já era bom, pessoalmente é ainda melhor. Olha, pastor, nós somos da igreja tal em Calcaia. Olha, pastor, o nosso pastor só faz essas coisas que o senhor diz aí. Falar de riqueza, que a gente tem que buscar riqueza, que Deus quer dar o melhor para a gente, que Deus quer dar casa própria, quer dar carro, quer dar um bom salário, quer fazer a pessoa se tornar rica. Só fala dessas coisas de cura, mas a verdade a gente não ouve, a gente não conhece. É uma busca frenética por crescer a igreja numericamente, aumentar o rol de membros, não importa se está convertido, se não está convertido. Joguinhos espirituais, que nada acrescenta à vida espiritual. Então, a ordem de Deus de expor o erro, de você colocar à prova os falsos mestres, os seus falsos ensinamentos. Olha, a mim me parece que isso é uma coisa que não faz mais parte da pregação da maioria dos líderes espirituais hoje. Qual foi a última vez que você ouviu algum pastor, ou num templo, ou num rádio, ou através de um programa de televisão, dizendo que tem que expor o erro, tem que desmascarar os falsos pastores, as falsas igrejas? Quando foi que você ouviu isso? Você ouve. Mas isso é uma ordem de Deus. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Na carta à igreja de Éfeso, no versículo 2, o Senhor Jesus diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Irmãos, eu pergunto, será que é tão difícil assim pôr à prova aqueles que andam pervertendo a pureza do evangelho? Será que é tão difícil fazer isso? É nada, é mole, é fácil, principalmente para nós que conhecemos a palavra. Era uma das características dessa igreja,
Vocês não podem suportar homens maus. Vocês puseram à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. É esse o espírito da igreja. Volte lá, em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 23 em diante. Vamos ler o 22 também. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. É interessante como é que a história bíblica mostra que sempre restavam muito poucos que eram verdadeiramente fiéis a Deus. Só eu fiquei. Cadê os outros profetas? Cadê os outros que diziam que era servo de Deus? Cadê os outros que diziam que tinham a chamada de Deus? Cadê os outros que diziam que estavam dispostos a perder a própria vida por amor da verdade? Não é diferente hoje não. Só eu fiquei. Mas os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa é esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outro um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Olha que coisa interessante. Eles tinham um altar, eles tinham a lenha, eles tinham um novilho, do mesmo modo que os judeus faziam os seus holocaustos, igualzinho. Eles só não tinham nem a fé, nem a verdade da palavra. Às vezes a pessoa diz assim: mas ali também não é igreja, lá também não tem Bíblia, lá também não tem um altar igualzinho daqui, lá também não tem um homem com o título de pastor. É, mas será que tem a fé e a verdade da palavra? É só analisar. Olha aqui. Eles eram profetas de Baal. O negócio deles não era a Bíblia, não era a palavra, não era a verdade. O negócio deles era como hoje: sal grosso, corrente, fogueira santa, culto para quebrar maldições, procissões, romarias, e vai por aí afora. Era isso, e é isso que os profetas de Baal querem. Versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Presta atenção. Os profetas de Baal ficaram desde a manhãzinha cedo, até o meio-dia, clamando por uma manifestação sobrenatural de Baal, e nada. Bora, Baal, atende-nos, Baal, responde a nossa oração, Baal. Nada. É assim que Deus prova quem é dele e quem não é dele. Os que não são de Deus acabam ficando, meus irmãos, numa situação vergonhosa, quando eles veem que os seus atos de uma aparente espiritualidade são reduzidos ao ridículo
por absoluta falta da presença de Deus naquilo ali. Fico envergonhado. Cadê Deus? Cadê Baal? Eu lembro, e eu já falei aqui em outras oportunidades. Uma vez eu vi o padre Quevedo, que é um parapsicólogo, trabalha com a paranormalidade. E nessa área ele é bom, muito bom. E uma vez ele estava num programa da Seita Universal, na Record, e convidaram o padre, e acharam que iam botar o padre no bolso, e o padre disse assim, bom, a discussão era sobre se tem demônio, se não tem demônio. E os pastorzinhos da Universal zombavam. O padre Quevedo é um homem de uns 70 a 80 anos já. Já deve estar bem perto dos 80, se já não passou. E eles, e aí, quer dizer que o senhor não crê em demônio? E riam para lá, e riam para cá. E o padre Quevedo dizia assim, vocês não oram mandando o demônio sair da casa da pessoa, se manifestar lá, sai do marido, sai do filho? Então fala o seguinte, se é demônio, eu estou dando ordem a vocês, eu estou dando permissão a vocês, todos os demônios que aparecerem no culto de vocês, mandem entrar em mim. Manda entrar em mim. E aí a turma ficou com a orelha murcha. Porque você acha, se fosse possível fazer isso, que eles não faziam? Nem pensavam duas vezes. São homens perversos e maus. Outra vez está esse mesmo homem, padre Quevedo, e aí já foi no programa Fantástico da TV Globo. Tinha um quadro no Fantástico, que eu não lembro o nome, e era com ele mostrando o que são esses sinais paranormais, que não tem nada a ver com coisas espirituais, é paranormalidade, muitas das vezes fruto da mente da pessoa. E levaram o padre Quevedo a um pai de santo, que dizia que recebia, que manifestava Lúcifer, o anjo rebelde que foi expulso dos céus. E aí levaram lá o padre, câmeras, e ele diante do pai de santo, e disse, quer dizer que você recebe Lúcifer, aquele que tentou Jesus no deserto. Ele disse, perfeitamente. Então vamos lá, manda esse cara manifestar em você aí. Aí o pai de santo fez aquelas munganga para lá, aquelas munganga para cá. Daqui a pouco ele, eu sou Lucifer. Aí o padre disse, você é Lucifer? Sou. Você que tentou Jesus? Fui. Aí o padre começou a falar com ele em aramaico, que era a língua que Jesus falava. E aí o pai de santo não entendia mais nada, meu irmão. E o padre só falando em aramaico, e o cara não entendia nada. Aí não tinha outra saída, disse, eu vou te matar. Aí o pai disse, você vai me matar? Então, você vai dizer dia, hora e lugar, para a gente marcar aqui, escrever aqui. Porque eu já sou um homem idoso, eu posso morrer agora, eu posso morrer amanhã. Aí vão dizer que foi você. Então diga dia, hora e lugar. E cadê o cara dizer? Aí o padre disse, para acabar com a farsa, né? O padre disse, ó, vamos fazer o seguinte, você é um espírito, sou. Você é Lúcifer, sou. Então, sem tocar em mim, como você é um espírito, eu dou poder para você quebrar meu dedo. Quebre meu dedo. E desmascarou essa farsa. Está aqui, ó. Ficaram desde manhã cedo até o meio-dia, clamando por uma manifestação de Baal, e nada. Foram expostos ao ridículo. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias não era fácil não, viu? Elias não era como certos pastores calça frouxa que existe hoje. Elias zombava deles. Hoje a pastorzada faz assim, não, é bom respeitar, cada um tem um ministério,
Deus usa cada um à sua maneira. Se aquele ali está fazendo corrente, é a maneira que Deus resolveu usar ele. Se o outro está lá fazendo não sei o quê, porque... Que conversa é essa? Elias zombava deles, dizendo: clame em altas vozes, porque ele é Deus, Baal é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades. Quem sabe deu uma dor de barriga, quem sabe Baal está lá no banheiro com a dor de barriga, com cólica, e por isso não está atendendo vocês. Ô profetazinho abusado, hein? Esse é dos meus. Ou quem sabe esteja viajando, ou quem sabe esteja no sono profundo, e aí vocês clamando mais alto, ele desperta. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Olha aqui, irmãos. Gritaram, esfolaram os joelhos. Baal não respondia. Começaram a dar chicotadas nas costas com lanceta. Era um chicote de couro que nas pontas tinha uns pedaços de lâminas. Derramaram o próprio sangue. Tudo em vão. Será que isso não lembra alguma coisa hoje? A pessoa clama, 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 nada de ser ouvida. Faz um jejum, irmão. Já que Deus não está ouvindo a tua voz, já que por fé não está resolvendo, vamos por obra. Esfola o joelho no chão, se arrebenta todo. Vamos lá, tá aqui. Ou não é a mesma coisa? É a mesma coisa. De onde veio essas práticas? Dos seguidores de Baal. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Deixa eu falar uma coisa importante, porque a palavra-chave nesse versículo 30 é restauração. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Foi isso que Elias fez. O altar estava quebrado, o altar estava destroçado. Isso aqui, na verdade, é uma metáfora que mostra a necessidade de se voltar às primeiras obras, a necessidade da pessoa se consertar, se arrepender, se consertar com Deus. É isso que isso aqui significa. Ele restaurou o altar, trouxe o povo a um conserto, a um arrependimento. Segure aí e venha em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Se não foi exatamente isto que Jesus exigiu da igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, ele disse, versículo 5: tenho, porém, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Irmãos, é isso aqui que Deus está falando para aqueles que estão praticando iniquidade na obra de Deus, para aqueles que estão vivendo uma vida espiritual relaxada. É isso que Deus está conclamando você, ó. Lembra-te de onde você caiu. Olha como você era no princípio. Olha como era a tua fidelidade. Olha como você tinha zelo pela palavra. Olha como você não faltava cultos. Olha como você, no meio de semana estava no culto, domingo de manhã estava no culto, domingo à noite estava no culto. Olha como você lia a Bíblia. Você tinha sede da palavra. E agora você não tem mais. Se arrependam. Volte à prática das primeiras obras. Senão,
Eu venho sem demora e moverei do seu lugar o teu candeeiro, a igreja. Caso você não se arrependa. Quem sabe tem pessoas aqui precisando voltar à prática das primeiras obras. Aquele fervor que teve no início, aquele fogo que queimava por dentro, aquela vontade de ser o primeiro a chegar no culto, aquele fogo que nada nesse mundo ocupava o lugar do culto a Deus. Aí de repente foi relaxando, foi esfriando, tal, entendeu? E Deus está dizendo: arrepende, te arrepende, volta à prática das primeiras obras, senão vai vir consequências graves, senão as coisas vão ficar difíceis para você. E como é difícil na igreja de Jesus, quando a pessoa está vivendo uma vida reta, o pastor pode exortar da maneira que for, ela fica com um sorriso de orelha a orelha, ela está certa, a exortação não é com ela. Mas quando ela não está, aí, meu irmão, a exortação causa problema. Já começa a peitar o pastor, porque não é bem assim, porque não é bem assado, porque está errado. Quem está certo não se incomoda. Mas via de regra, quando a pessoa abandonou a prática das primeiras obras e ela recebe uma exortação, dificilmente quer ouvir a exortação. Hoje de manhã eu falei do e-mail, não foi que mandaram para mim? Olha, quando o senhor não está, tem gente que vai lá para a escolinha, fica lá em cima, não assiste o culto. Tem gente que sai da igreja, não almoça, quando o senhor está aqui almoça. Tem gente que no culto de meio de semana não vem. Sabe o que é que normalmente quem está errado faz? Que povo fofoqueiro, hein? Quem foi essa fofoqueira? Ah, quer dizer que uma pessoa que tem zelo espiritual, que tem visão espiritual, que está enxergando o erro, é fofoqueiro. Eu vejo essa pessoa que passou e-mail como uma pessoa espiritual, que observa e diz: está errado. Tem gente aí dissimulando. Tem gente aí, quando o pastor está, tem uma conduta. Quando é o outro pastor, a conduta é outra. Para mim isso não é fofoca não. Para mim isso é visão de Deus. Para mim isso é ter visão espiritual, viu? É bom ficar ligado. Vamos voltar lá em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 31 em diante. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Quando Elias edificou o altar do holocausto, na verdade, irmão, Elias estava relembrando ao povo qual era a maneira correta deles fazerem sacrifícios a Deus. Eles haviam abandonado a maneira correta de sacrificar a Deus em troca de um sistema religioso pagão e idólatra. Estavam fazendo tudo contrário, tudo diferente. Então quando Elias restaura o altar, ele está dizendo: olha, a maneira correta é essa. É dessa maneira que se faz. Na velha aliança, aquele sacrifício de animais que se fazia, ele apontava para o sacrifício perfeito e definitivo que Jesus iria realizar lá na frente, na cruz do Calvário. Todos aqueles sacrifícios eram um tipo de Cristo. Tudo apontava para o sacrifício de Jesus Cristo.
Eles abandonaram isso. Hoje, a maioria do povo de Deus abandonou o modo correto de cultuar Deus em troca de um sistema religioso pagão e idólatra. Onde você viu alguma vez na Bíblia se fazer culto a Deus, mandando as pessoas passarem em cima de um tapete de sal grosso? Onde você viu aqui na Bíblia, alguma vez, um profeta do Velho Testamento, um apóstolo do Novo, mandando o povo trazer peças de roupa, representando um ente querido para ungir com óleo? Onde você viu aqui na Bíblia a igreja fazendo corrente de libertação, culto para quebrar maldições? Onde você viu um profeta reunir uma multidão, tirar o seu manto e dizer: vou jogar o manto, e o poder será tão grande que vai cair todo mundo no chão? Mas isso hoje está aí estabelecido. Lamentavelmente. Leve uma rosa ungida e coloque em cima da geladeira, que o mal vai sair da tua casa. Isso não faz parte do verdadeiro culto a Deus. Então, quem de verdade é um eleito de Deus, quando ele ouve a pregação da palavra da verdade, ele não tem outra alternativa a não ser romper com o erro. Ele não aceita outro tipo de pregação a não ser aquele que foi praticado pela igreja primitiva. Pastor, como era a pregação da igreja primitiva? Leia as epístolas. Você vai ali, são pregações. Ele não aceita outro tipo de pregação. E quando ele assume essa atitude, essa postura de fidelidade, ele está relembrando a todas as outras pessoas que Deus não muda, que Deus não aceita novos métodos de evangelização, novos métodos de pregação, que na verdade Paulo disse, não passa de ensinos de demônios. Pastor, mas está isso na Bíblia? Na minha está. Espero que na tua também. Vamos conferir? 1 Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler do 3 em diante. Pronto? Então lá vai. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, segundo a graça, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Tem mais. Capítulo 4, dessa mesma epístola, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente, quer dizer, categoricamente, não há margem de erros, de dúvidas, é categórico, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se desviarão da verdade, se desviarão do caminho, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quer dizer, a pessoa não tem conhecimento de Deus, ela acaba se desviando do caminho, por ela dar ouvidos a espíritos enganadores, espírito revestido de carne, que muitas das vezes estão nos púlpitos da igreja, outras das vezes está sentado no banco do teu lado, e o pastor pregando e o cara na Bíblia lá, olha, não é bem assim, tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que,
e querendo passar para você ensinos de demônio. Está aqui. Volte lá. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 34 em diante. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. Isso aqui é maravilhoso. Elias, para mostrar que ele tinha absoluta certeza de que Deus ia se manifestar, ele quis tornar as coisas muito mais difíceis do que já era. Ele disse: eu tenho certeza que Deus vai se manifestar, eu tenho certeza. Olha, bota água, encharca de água a lenha. Joga água a primeira vez, água. Mais água. Quero madeira encharcada de água. Terceira vez, água. Por isso eu sempre digo, irmão, a pessoa que é verdadeiramente fiel a Deus, ela aceita com muita alegria passar por provações, para que não haja nenhuma dúvida de que a sua fé em Deus é uma fé verdadeira, é uma fé genuína. Porque se você não passar por provações, como é que eu vou saber que você crê de verdade? Se tudo correr às mil maravilhas para você, não falta dinheiro, saúde perfeita, não tem nenhum problema em casa, tudo que você deseja você tem, todos os seus sonhos se tornando realidade, aí é mole. Todo mundo diz que tem fé, todo mundo diz que crê. Não, eu tenho muita fé. Olha aqui a minha vida. Já viu pessoas dizer isso? Olha como eu tenho fé. Olha os meus negócios indo de vento em popa. Olha o carrão que eu comprei. Acabei de fazer uma viagem para a Europa. Puxa, mas você está bem, claro. É a minha fé em Deus. Ah, é? Eu quero ver quando a coisa muda, quando o dinheiro desaparece, quando a situação financeira aperta, fica crítica. Eu quero ver quando vem uma doença, quando surge problema num casamento, quando acontecem problemas numa família. Aí eu quero ver se tem fé em Deus de verdade. Então, Elias disse: olha, eu tenho certeza que Deus vai se manifestar, e para provar para essa turma que eu tenho uma fé verdadeira em Deus, eu quero tornar as coisas mais difíceis do que já estão. Já é difícil Deus enviar fogo que queima esse holocausto inteiro. Agora imagine molhado. Colocar fogo numa lenha seca já é difícil. Já tentou acender uma fogueira? Já tentou acender uma churrasqueira? Eu fujo disso, que dá um trabalho danado, meu irmão. E bota fogo por baixo, e bota fogo dali, e não pega, e pega uma bucha de algodão com não sei o que, e óleo, e abana, eu não tenho paciência. Foi isso que Elias fez aqui, ó. Tornar mais difícil. Provar que a minha fé é genuína. Provar que a minha fé é verdadeira. Por isso, às vezes, eu quero passar isso para os ministros, para os pastores, para os diáconos, e às vezes eles não me compreendem muito bem. Eles acham que eu estou querendo exigir alguma coisa além do normal. Mas eu quero mostrar que a conduta de quem crê em Deus tem que ser diferente da conduta desse mundo. Nós somos diferentes. Nós somos intrépidos. A gente enfrenta qualquer parada. E quanto mais difícil a parada, mais a nossa fé aumenta. Pelo menos comigo é assim. Versículo 36.
No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Que coisa maravilhosa. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Irmãos, não precisou fazer jejum, não precisou ficar horas e horas e horas num círculo de oração, não precisou ir fazer uma corrente na seita universal. Está aqui. Só precisou o quê? Crer e colocar a sua fé em ação. Porque a fé sem atitudes é morta. Olha a fé de atitudes. Não, eu sei que Deus vai responder, mas eu quero mais difícil. Tasca a água nesse holocausto aí. E a resposta de Deus foi tão forte. Caiu o fogo do Senhor, consumiu o animal, a lenha, as pedras se derreteram, até a terra foi consumida pelo fogo, e ainda lambeu a água que estava no rio. Aqui, os profetas de Baal oraram desde manhã cedo até o meio-dia. Elias faz uma oração aqui que não passa de 20 segundos. Se você cronometrar essa oração, não passa de 20 segundos. Como eu vejo nas denominações as pessoas orando como os profetas de Baal oraram. Círculo de oração. Não, temos que ir ao círculo de oração todo dia. Vamos lá orar de 6 da manhã a meio-dia. Aí o outro vai orar de meio-dia às 6 da tarde. Círculo de oração, vigília, a noite inteira orando. Pastor, isso está errado? Claro que está. Está errado, pastor. Calma. Vou deixar Jesus responder para você. Vamos lá em Mateus, capítulo 6, versículo 5. Não sou eu que estou dizendo, isso é Jesus que está ensinando. Encontraram? Mateus capítulo 6, versículo 5. Olha como é que Jesus ensinou sobre orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Tem gente que quando lê isso aqui pensa, tá vendo? Oração é dentro do quarto. Pastor, eu espero meu marido sair de casa, ficar sozinha, eu me tranco no quarto, fecho a porta, dou 2 voltas na chave, ainda boto um algodão no buraquinho para ninguém olhar, e ali eu oro a meu pai que está em secreto. Não, isso aqui é uma metáfora. O que é que ele disse no versículo anterior? Que os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas, nos templos, chamando atenção, nas praças. Semana passada eu passei por João Pessoa, a pastora Sandeli estava comigo. Aí passei no centro de João Pessoa, uma praça enorme. Eram 3:30 da tarde. E eu vi assim, uma meia dúzia de pessoas ali num cantinho.
o meu carro com os vidros fechados, o ar-condicionado ligado e o som entrou. Eu digo, olha, duvido que isso não seja crente. Aí baixei o vidro. Não deu outra. Um sistema de som que eu acho que a Paraíba e parte do Rio Grande do Norte ouvia. E o indivíduo lá, Senhor, eu digo, olha que ridículo. E as pessoas passando, querendo distância daquilo. Isso é coisa de hipócrita, para chamar atenção, para querer se mostrar o santo, o de Deus. Jesus disse, não. Eles fazem isso para serem vistos dos homens. Eles querem serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. A única recompensa que eles vão ter é o aplauso dos homens. Porque tinha lá uma meia dúzia aplaudindo, que era da própria igreja dele. Os únicos que estavam lá ouvindo era meia dúzia da igreja dele. Pela roupa dava para ver. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. Significa você fazer uma oração sincera a Deus. Não é fazer uma oração para querer mostrar para o irmão que você tem fé, aquela coisa escandalosa. É bom dar glória a Deus, né? Aleluia. Às vezes a gente está louvando a Deus, empolgado, aleluia, Senhor. Mas já notou como soa mal quando de repente no meio da igreja tem um que dá um grito estridente? Aleluia! Entra no teu quarto. Quer ver uma oração feita dentro do quarto? Às vezes eu estou dirigindo o meu automóvel no trânsito, o sinal fechou, e às vezes naquela hora eu estou orando a Deus em pensamento. Ninguém está vendo que eu estou orando ali. E eu estou em pensamento, Senhor, a igreja está com esse problema, às vezes um problema meu Jesus, eu preciso de Ti, me dê uma solução, me mostra um caminho. Não estou falando, não, estou orando em pensamento. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta e estou orando em secreto. Porque já pensou? Se eu quisesse aparecer para os outros, aleluia, Senhor. O cara aí do lado estava recebendo santo. Estava ficando doido, o cara está falando sozinho. Mas tem mais, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que vocês têm necessidade antes que vocês o peçam. Não se assemelhe aos ímpios. Os ímpios acham que é pelo muito falar que Deus vai ouvir. Não, ciclo de oração, uma tarde inteira orando, aí Deus ouve, aí funciona. Não, uma noite de vigília, aí vai funcionar. Não, isso é coisa de pagão, isso é coisa de ímpio, isso é coisa de seguidor de Baal. Está aqui, ó. Elias orou, Deus fez cair fogo do Senhor, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu a terra e ainda lambeu a água. Aí, vendo essa manifestação sobrenatural de Deus, o Senhor, o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. Por que outro Deus poderia fazer isso? Que outro Deus poderia fazer isso aqui? Nenhum. Esse fogo do Senhor simboliza a manifestação do Espírito Santo. Por isso que eu disse hoje de manhã e vou repetir agora, o maior milagre não é a cura física, o maior milagre não é a bênção financeira, o maior milagre não é a solução de um problema de família, o maior milagre é aquele que só o Senhor Deus é capaz de realizar, que é o milagre do novo nascimento.
Porque cura física existe no catolicismo. Tem gente que é católica e diz que foi curada por Maria. Diz que fez uma promessa para o Padre Cícero, foi curado, para São Francisco. Tem gente que frequenta o espiritismo e dá testemunho. Não, eu tinha um problema, fiz um trabalho para os guias, meu problema foi resolvido. Esse tipo de milagres acontece nas religiões orientais. O japonês aplica jorei. Já ouviu falar em jorei? Já ouviu, né? Vamos aplicar jorei, transmitir energia. Aí a pessoa está doente, eles ficam lá, com a mão assim na testa da pessoa, aplicando. E tem gente que fica curado. Entenderam? Tem gente que tem uma vida financeira abastada e, no entanto, frequenta o candomblé. Tem uma vida financeira espetacular e é católico, é budista. Então essa coisa de falar nesses milagres não dá. Agora, mudar o coração do homem, mudar as inclinações da carne, fazer do homem uma nova criatura, fazer o homem abraçar a verdade, passar a viver uma vida de temor a Deus, isso somente o Deus Todo-Poderoso faz. Ninguém mais faz. Mudar a vida de uma pessoa a ponto, se necessário for, ela perder a própria vida por amor a Deus. Isso somente Deus faz. Somente o Espírito Santo é capaz de operar um milagre dessa natureza. Essa semana está circulando na internet alguns e-mails pedindo para que as pessoas orem por um pastor lá do Irã chamado Youssef Nardakaini. Ele era um iraniano, ele era praticante do Islã, se converteu e passou a ser um pastor. Aí ele foi levado a um tribunal no Irã, um tribunal religioso, porque sair da religião islâmica para qualquer uma outra religião é passível de morte. Aí levaram o pastor, e ele chegou lá diante do tribunal, diante dos juízes, e os juízes pediram que ele se arrependesse. Diz que o Youssef, com muita calma, mas com muita determinação, virou-se para o juiz e disse: arrependimento significa voltar. Eu devo voltar para o quê? Para a blasfêmia que eu vivia antes? Para as heresias que eu cria antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer a Jesus? Os juízes disseram: não, você deve voltar para a religião dos teus antepassados, você tem que voltar ao Islã. E o pastor Youssef, olhando nos olhos dos juízes, disse: isso eu não posso fazer, é impossível eu poder fazer isso. E aí foi sentenciado à morte. Eu até respondi um desses e-mails e disse: bom, orar a gente ora, mas vocês estão tão preocupados de Deus livrar a vida desse homem. E eu disse: vocês sabiam que a morte desse homem pode trazer muito mais glória para Deus do que o livramento da vida dele? Faz muito mais efeito a morte do que a vida, como aconteceu com os mártires. E fica todo mundo: vamos fazer agora, vamos pedir, Deus tem que livrar o pastor. Por que Deus tem que livrar o pastor? De repente uma morte dessa é para a glória de Deus, é usada por Deus para converter milhões de pessoas no mundo. Esse homem, eu posso dizer, foi consumido pelo fogo do Senhor.
o fogo do Espírito Santo consumiu todos os seus valores errados, toda a sua vida de erros, toda a sua vida de pecados, e tornou esse homem uma nova criatura. Esse é o milagre de Deus. Quem é de Deus e vê uma mudança dessa, olha, se quebranta e diz: verdadeiramente só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Diga com os teus lábios: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Os teus vizinhos têm visto em você o milagre de Deus? Ou eles dizem assim: por isso que eu não quero saber de igreja. Olha aí, ó, ela vai para a igreja com a Bíblia, mas olha como ele maltrata a mulher. Olha como ele educa os filhos. Olha lá, ela vai para a igreja, vê como é fofoqueira, não faz outra coisa falar da vida dos outros. Olha, ela vai para a igreja com Bíblia, é avarento, meu irmão, que dá dó. Lá vai para a igreja, como mente, né, rapaz? Eu vou lá para a igreja, já viu o cara para mentir mais do que esse irmão aí do lado? Essa pessoa não nasceu de novo. Essa pessoa não é milagre de Deus. Ela é milagre das religiões dos homens. Quem é um milagre de Deus tem por obrigação de ser uma nova criatura. Amém? Quantas pessoas estão faltando essa noite, hein? Você viu a palavra de hoje de manhã? Ouviu? Prestou atenção? Será que aquela mensagem não tocou no coração de muita gente que estava aqui? Não tocou. Se tocasse, estava aqui de noite. Pastor, por que o senhor fala e tem gente que não adianta? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não agiu na vida dele. Por que age na minha e na tua? Por que você está aqui essa noite? Você já esteve de manhã, está aqui. Quinta-feira à noite você está aqui. E por que outros entram por um ouvido e saem pelo outro? Porque só quem opera esse milagre é o Espírito Santo, irmão. Se a pessoa não foi queimada pelo fogo de Deus, não adianta. Não adianta. É como os judeus naquela parábola do rico e Lázaro. Aquilo é uma parábola entre judeus e gentios. E o rico, que eram os judeus, em tormento no inferno, implorava a Lázaro, o mendigo, o gentio: pega pelo menos uma gota de água. Não dá para eu ir daqui para lá. Quem está aqui não vai para lá, quem está lá não vem para cá. Em tormentos, pai Abraão manda que alguém vá lá na minha casa e avise os meus irmãos, para eles se consertarem, para não virem para esse mesmo lugar de tormento que eu vim. Aí Abraão diz: olha, ele tem os profetas que ouçam-nos, porque ainda que um morto se levante, eles não darão ouvidos. E não aconteceu isso? Jesus foi morto, sepultado, ressuscitou. Adiantou? Os judeus creem nele como sendo o Messias? Não. Não adianta. Quem não é de Deus não adianta. Não tem jeito. Pastor, uma palavra dessa é dura, né? Mano, o que é que eu posso fazer? Tem gente que não gosta, viu, pastor? Não gosta de ouvir isso, não vai vir mais para a igreja. Só fica nessa igreja quem é de Deus. Quem não é tem que sair mais cedo ou mais tarde. Não pode permanecer aqui. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite.
em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus.